Começou. Gente, tava aqui tomando meu café da manhã e decidi trazer uma história pra vocês. Uma história de uma pessoa muito querida que me permitiu contar essa história para que vocês pudessem ter um momento de reflexão aí. Essa pessoa chegou até mim se queixando das mágoas que carregava do seu pai, que não se sentia bem com ele, que não conseguia se aproximar dele, que ele tinha sido um pai muito falho, um pai muito ausente na sua infância, um pai que não via, um pai que ajudava financeiramente, mas não com presença. E ele sentia muita mágoa desse pai que foi ausente. Ele que conviveu junto com outro irmão. Os pais se separaram, né? Depois de um tempo, o pai se relacionou com uma outra pessoa, teve mais 2 filhos e foi tendo essa distância. E ele falava assim que era muito duro, muito difícil para ele, que ele não entendia como que o irmão dele não sentia da mesma forma que ele essa rejeição, essa falta de cuidado, de presença, de afeto, e que ele não conseguia perdoar o pai dele por tudo que tinha acontecido e pelo abandono. Aí, pois é, situação complicada. Quantos de vocês aí talvez passam por uma situação semelhante? Quantos? Muito, né? Todo mundo tem problema com os pais. Ou tem, ou já teve, ou vai ter em algum momento da vida. Isso é óbvio. Então, mas voltando à história, ele falou assim que isso era algo que ele carregava há muito tempo, há uns 20 anos, e que isso era muito ruim, porque agora o pai estava tentando se aproximar dele e ele não conseguia permitir que isso acontecesse. O pai estava tentando se redimir, passar mais tempo, dar atenção, mas toda vez que eles ficavam juntos, essa pessoa só ficava lembrando das coisas do passado, sabe? Atacando o pai por coisas que tinham acontecido, por ele ter ficado com a mãe, pelo pai ter se distanciado, por ter dado atenção para os outros filhos que nasceram e não ter dado atenção para eles que já existiam, para eles que estavam ali, e que a mãe sempre tinha apoiado, que a mãe sempre falava que o filho podia ir ver, que o pai podia ver, e o pai falava assim que a mãe, para eles que já existiam, para eles que estavam ali, e que a mãe sempre tinha apoiado, que a mãe sempre falava que o filho podia ir ver, que o pai podia ver, e o pai falava assim que a mãe... Vamos ver aí, observar por todos os lados, lógico. Você tem uma história que você se lembra, o seu irmão tem uma história que ele se lembra, a sua mãe tem uma história que ela se lembra, e o seu pai tem uma história que ele se lembra. Então são histórias completamente diferentes. O seu pai tem uma história de sua mãe não deixar se aproximar, sua mãe tem uma história de seu pai não querer se aproximar. Você tem a história de seu pai não ter se aproximado, e o seu irmão tem uma história de que para ele tanto faz, tá tudo bem, cada um tentou fazer o que era possível naquele momento. Então vocês conseguem analisar que cada um tem uma história diferente sobre um fato contado? Que pode ter acontecido de um jeito, mas eu interpreto de uma maneira, você de outra, ele de outra, ele de outra, todo mundo vai interpretar de uma maneira diferente. Mas tá, e qual é a verdade? E o que é mesmo que aconteceu? É isso que você deve se perguntar. O que é a parte real? E ouvir o lado do seu pai. Por que ele não se aproximou de você? Aí ele falou assim, mas eu nunca deixei ele falar, porque eu sempre já pegava e logo ia falando que ele tinha sido um pai ruim, que ele não podia falar. Eu falei, você não deu nem a oportunidade do seu pai explicar, do seu pai falar
como que foi isso pra ele, como que ele se sentiu. E aí você quer que ele entenda o seu lado, ou que o que você tá dizendo, a afirmação que você tá fazendo, desça por goela abaixo nele, mas você não tá ouvindo a dele. E isso é egoísmo, porque, como eu disse, uma história tem vários lados, tem várias formas de interpretar. Não existe somente uma verdade, e você tem que ouvir a verdade do outro, ouvir como que foi pro outro, ouvir como o outro se sentiu. Acho super, falando isso pra ele, como tô falando pra vocês, como se eu estivesse falando pra ele. Acho que é super viável vocês terem uma conversa, mas uma conversa, aonde você já expôs o seu lado, né? Agora ele precisa expor o dele, expor a visão dele, o que foi pra ele, como ele. E ele falou: não, Jéssica, eu não quero fazer isso. Eu não me sinto bem, eu já sei o que aconteceu, pra que eu tenho que ficar ouvindo o que ele vai dizer? Ele vai querer se desculpar, se redimir. Eu falei: tudo bem, é uma escolha sua ouvir o seu pai e não ouvir, você é quem decide. Mas aí ele pensou mais um pouco e, coincidentemente, naquela semana, eles tinham um almoço. Lembra que eu falei pra vocês que o pai estava tentando se aproximar novamente? E esse almoço ia participar só ele, porque o irmão dele não ia poder ir. E ele disse: talvez esse seja o momento ideal, talvez esse seja o momento certo. Eu falei: ok, vai lá, vai no seu almoço. E ele falou: não, Jéssica, eu não quero fazer isso. Eu não me sinto bem, eu já sei o que aconteceu, pra que eu tenho que ficar ouvindo o que ele vai dizer? Ele vai querer se desculpar, se redimir. Eu falei: tudo bem, é uma escolha sua. Aí lá na hora, no momento, ele perguntou pro pai se o pai poderia explicar pra ele o que aconteceu na infância dele. Por que o pai não tinha marcado presença, não tinha sido um pai presente. Porque ele tinha uma visão e ele queria saber qual era do pai dele. Aí o pai começou a dizer que realmente ele teve muitos compromissos, teve muitos afazeres. E a separação com a mãe dele tinha sido uma separação muito difícil, uma separação muito complicada, aonde os dois não conseguiam ficar bem sobre o mesmo ambiente. E sempre havia essa rivalidade e que para atingir ele, ela não deixava se aproximar dos filhos. A mãe não deixava o pai se aproximar dele. Mas lembra que eu falei que cada um enxerga a versão de uma forma. E, claro, que ele poderia ter feito algo, poderia ter se empenhado mais, não deixado isso atrapalhar. Mas ele não fez. Então ele falou isso pro filho. Ele falou assim: mas eu podia ter feito diferente. Eu preferi me afastar. Eu preferi me isolar. Mas lembra que eu falei que cada um enxerga a versão de uma forma. E, claro, que ele poderia ter feito algo, poderia ter... Só que com você, ele estava falando com o filho, com você foi diferente porque você nunca deixou eu me expor, você tá me deixando expor agora. Então agora eu posso falar pra você como que foi pra mim. Aí ele contou que o pai se emocionou, ele se emocionou também. O pai falou pra ele: me perdoa, porque eu sei que eu poderia ter feito mais, que eu poderia ter feito diferente, mas eu não fiz. Eu deixei a situação se acomodar. E essa é uma história que termina assim, e termina muito bem, mas poderia não ter terminado. Poderia ser que o pai não tivesse tentado se aproximar dele de novo, não quisesse ter um convívio com ele. Poderia. Mas aí eu falo pra você o que eu falaria pra ele. Você não pode controlar o que vão fazer com você. Aí ele contou que o pai se emocionou, ele se emocionou também. O pai falou pra ele: me perdoa, porque eu sei que eu poderia ter feito mais, que eu poderia ter feito diferente, mas eu não fiz. Eu deixei a situação.
E, como vocês sabem, eu já falei sempre, a mágoa, o ódio é um veneno que a gente toma achando que vai fazer mal pra outra pessoa, quando na verdade só faz mal pra gente. Então você fica aí guardando mágoa da sua mãe, do seu pai, do seu tio, do papagaio, do periquito, pra quê? Fala pra mim, pra quê guardar mágoa? Pra quê? Isso tá alimentando o quê? Uma doença dentro de você. Só está fazendo mal pra você. Porque é como eu falei, o que o outro fez ou deixou de fazer, não vai mudar. Não dá pra voltar. Igual esse pai aqui, ele não pode voltar no tempo. Mas ele pode consertar a partir daquele momento que ele entende o que ele fez. E você também. Não dá pra você voltar no tempo e esquecer tudo que você presenciou. Mas dá pra você. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa história, desse caso que eu trouxe aqui. Espero que vocês tenham entendido aquilo que eu quis passar. E que vocês se permitam serem livres de um fardo que vocês não precisam carregar. Não precisa carregar mágoa, ódio, rancor, raiva. Isso aí não precisa. A gente já tem coisa demais, já tem peso demais, obrigação demais, a fazer demais para ficar alimentando um sentimento ruim que só traz doenças, que transforma-se em doenças. Então perdoe hoje, ame hoje, converse hoje, procure hoje, abrace hoje, porque a vida é curta e ela precisa ser vivida, precisa ser amada.